Então, agora, oficialmente, boa noite, né? Já estamos em gravação. Hoje a gente encerra o conteúdo da AB1, pessoal, na aula. Então, vamos discutir no sentido de fechamento, né? Com esse tema de construção social da saúde. Mas antes de falar do conteúdo de hoje em si, só algumas dúvidas que ficaram. A Suzane levantou aqui antes da gente começar a gravar a respeito do prazo para postagens lá no fórum. Então é o seguinte, a avaliação começou segunda-feira passada, né? Mas como eu não tinha colocado data de fechar, eu coloquei amanhã, tá? Então vou aceitar postagens lá no fórum até amanhã, às 23h59, que dia 30 eu tenho que estar fechando a nota de vocês. Beleza? Então, se você não participou do momento síncrono de avaliação do painel de discussão, tem até amanhã às 23h59 aí, para poder construir a sua participação na nossa discussão, tá? Isso já está alteradinho lá no AVA, beleza? E não se esqueçam da entrega da atividade sobre epidemiologia, o link está aberto lá no AVA. Tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza, então. Então... né, Alec? Para a gente poder começar a dar uma embrulhada nesse assunto, vamos dizer assim, né? Porque a gente ainda vai ter algumas aulas expositivas, acho que 2, se não me engano, mas a ideia da AB2 é que a gente construa um projeto, né, de intervenção. Então a gente precisa agora começar a dar já um fechamento, um arredondamento para esses conceitos que a gente vem construindo desde a primeira semana de aula. E eu gosto muito de começar essa aula usando essa imagem aí. Vocês reconhecem, pessoal, essa imagem? Sim. Então, manda aí, Caio. Os operários. Desenvolva. Eu via muito essa imagem nos livros de ensino médio. São os operários, se não me engano, o nome da obra, mas eu não lembro o autor. Isso. É um quadro bem clássico, né, do modernismo no Brasil, os operários da Tarsila do Amaral, representando os funcionários de São Paulo, né, os funcionários das fábricas de São Paulo. E olhando para essa imagem, pensando no que a gente já discutiu ao longo dessa disciplina, né, vocês acham que essa imagem remete a alguma coisa, tudo que a gente já discutiu sobre saúde? O que vocês pensam, assim, associando essa imagem ao que a gente já discutiu até hoje nessa disciplina? E aí, quem ajuda? Professor, quando eu olho para essa imagem, eu vejo diferentes tipos de pessoas, realidades sociais assim diferentes, organismos diferentes. Eu vejo pessoas diferentes em todos os sentidos. E também com relação à saúde. Que mais? Eu também vejo feições. As feições deles também são bem relativas também. Me passa um pouco de tristeza, algo assim, mais fechado, mais sombrios. Não sei dizer muito bem, né? Inclusive, também a diversidade. Quando eu vi a foto, eu vejo que a diversidade de cor, né? A raça das pessoas já me vem logo em mente. Uma coisa que eu acho interessante dessa imagem, gente, é que a gente vê a diversidade nela, né? A gente vê pessoas diferentes, que provavelmente têm histórias diferentes, que vêm de lugares diferentes, com experiências diferentes, e todas elas são resumidas aí numa categoria, a categoria de operários, né? E isso acaba homogeneizando tudo que esse grupo traz de diversidade. Aí você pode falar, nossa, professor, que viagem, né? A sociologia ficou lá no primeiro período, mas a gente não consegue falar de saúde sem falar disso, principalmente se a gente volta nas últimas aulas aí e lembra que a construção da ideia da epidemiologia se baseou um tanto na questão dos determinantes, que
tentam fazer com que a gente compreenda que, na verdade, uma população saudável vai passar por determinadas influências para a ocorrência da doença. Agora, o interessante é o quanto essa população é homogênea ou não frente a esses determinantes. Então, por exemplo, o que essa imagem aí conta para a gente, pessoal? Acredito que a faixa etária média por idade, né? Isso que o Romário falou, faixa etária. De 0 a mais de 90. Creio que Brasil em azul e Alagoas em laranja. Vamos fazer um exercício de leitura de gráfico, pessoal. Esse gráfico fala a faixa etária? É isso que esse gráfico está falando? Então, lá no título tem pirâmide etária, né? Sim, e aí? Onde ele expõe as diferenças, né, entre o homem e a mulher em relação a esses determinantes no longo da vida. Tem do lado do homem a idade, né, em relação à idade, e a da mulher do outro lado. Bora lá, pessoal. Quem me ajuda a ler esse gráfico? Professor, que a idade é um fator determinante, porque aí não tem falando qual o conteúdo da pesquisa, né? Alô? Mas eu acredito que a idade, quanto mais velho... Esse é o ponto, porque só está falando da faixa etária em si. Pelo menos eu não estou conseguindo observar mais informações. Professor? Agora eu tô ouvindo, Luiz. Tá me ouvindo agora? Sim. No caso, assim, será que as mulheres têm uma maior longevidade em relação à vida comparado aos homens? Não, acho que não. Tá igual dos dois lados. Não, acho que não. Só diminui alguma coisa com o avanço da idade. Quando 74 para os homens, 70 para... Aliás, 74 para as mulheres, 70 para os homens. Seria isso, professor? Ó, pessoal, isso aí é uma dica que eu dou para vocês para todas as disciplinas. Vocês têm muita dificuldade de ler gráfico. Muita. Então, primeiro, aqui não fala nada de determinante de saúde. Então, por exemplo, o Romário está certo. Aqui fala de faixas etárias, mas o gráfico fala faixa etária? Não. Qual a leitura correta desse gráfico? Proporção de homens e mulheres por faixa etária nos anos 2000. Certo? Certo. Certo. Concordam comigo? Sim. Então, vamos lembrar sempre que quando a gente lê um gráfico, a gente sempre lê com base no que tem nos eixos. Beleza? Então, no caso, no eixo X aí, ó, é a proporção de homens e de mulheres, e no eixo Y, os grupos etários, né? Então, para ler adequadamente esse gráfico, a gente tem que relacionar o eixo Y com o eixo X. O gráfico não fala só a faixa etária. Ela fala quantas pessoas por sexo estão colocadas em cada uma dessas faixas etárias, né? E agora a gente pode extrapolar a informação que está aqui. Olhando para esse gráfico, vocês diriam que nossa população no ano 2000 era uma população jovem ou uma população velha? Jovem. Acredito que a maior quantidade de pessoas estão na faixa etária mais jovem. E vai diminuindo de acordo com o passar da idade. Isso aí. Então, nos anos 2000, tínhamos aí uma população relativamente jovem, tanto que a base da pirâmide é mais gordinha, né? Quando comparada com o topo. Se a gente avança um pouquinho para os anos 2018, o que aconteceu com essa pirâmide, pessoal? Ela deu uma leve achatada. Pode falar, Luiz. Luiz, se você estiver falando, a gente não está ouvindo. A qualidade de vida da terceira idade melhorou, se comparado com a outra. Professor, Oi. A população está envelhecendo. nota-se que há uma menor natalidade também. Beleza, então a gente vê ó, que a população envelheceu,
né? A gente tem um aumento de proporções de pessoas nas classes mais velhas, isso significa que as pessoas estão vivendo mais, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma diminuição nas classes mais baixas, o que pode significar uma leve redução na taxa de natalidade. E se a gente chegar um pouquinho aqui para 2030? A forma é bastante similar, né? Mas a gente tem ainda mais um achatamento. De pirâmide, ela vai tomando uma forma muito mais ogival, né? Vocês concordam comigo? A gente vai tendo um equilíbrio maior entre as proporções nas classes de idade. Certo? Certo. Agora, olhando essas 3 imagens, vamos pensar. Quem fazia política de saúde para essa população deve ter a mesma visão do que uma pessoa que faz políticas de saúde para essa população? Não. Por quê, Caiane? Eu não. O cenário está diferente, né, professor? Pessoal, peraí, vamos tentar não atropelar muito. Professor, formule melhor a pergunta aí, por favor. Um pouco melhor. Formulo, Romário. Por que um gestor de saúde, por exemplo, quando olha para essa população que está exibida aí, tem que ter um olhar diferente para pensar em políticas de saúde do que um gestor de saúde que olha para essa pirâmide? Professor, porque a idade é um fator determinante também. E, nesse caso, muda o cenário. Isso porque nós vimos que alguns determinantes, alguns fatores de risco, por exemplo, vão afetar, por exemplo, uma faixa etária em detrimento de outra. Então, se eu vou tendo uma mudança na minha população, naturalmente, eu vou ter mudanças na forma como eu enxergo essa população. Então, a ideia é a seguinte: à medida que eu tenho populações com traços diferentes, com idades diferentes, com riscos diferentes, eu preciso pensar em políticas que atuem nessa população de maneira diferente. A nossa Constituição Federal tem uma parte muito interessante que diz que nós devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Já tinha ouvido isso? Já sim. E o que será que isso significa em saúde? O que será que significa tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na saúde? Cada indivíduo, professor, tem uma necessidade diferente, né? Tudo dependendo da situação em que aquele indivíduo se encontra. E aqui não somente na visão de indivíduo, né, mas na visão de grupo também, né? A gente tem grupos diferentes com necessidades diferentes. Então faz sentido eu homogeneizar políticas dentro de grupos, mas talvez não faz sentido homogeneizar entre grupos, usar a mesma política, a mesma visão. Ah, vai adiantar eu fazer acompanhamento de osteoporose igual em crianças de 0 a 5 anos e em idosos com mais de 60 anos? Não vai. Realmente. Porque esses grupos são diferentes, né? Então, dentro das crianças de 0 a 5 anos, talvez eu não precise pensar em osteoporose. Lá nos idosos acima de 60, talvez eu precise muito. E essa questão, né, da tentativa de gerar uma certa equidade, vamos dizer assim, entre as pessoas, acaba sendo um efeito histórico. Por quê? Com certeza todo mundo aqui já ouviu falar da famosa meritocracia, né? E essa meritocracia, ela também age dentro dos sistemas de saúde, a partir do momento que a gente acha que o indivíduo é o único responsável pela saúde dele. Só que isso acaba sendo, de certa forma, impossível, justamente porque os indivíduos partem de pontos de partida diferentes, né? Eles não partem do mesmo ponto de partida. Então é difícil que eles se cuidem da mesma forma, sendo que eles não têm as mesmas ferramentas. E isso é percebido desde muito antigamente. Então, por exemplo, se a gente olha lá, né,
na construção dos estados modernos, por exemplo, durante o reinado lá da Elizabeth I, a gente começa a ter esses primeiros conjuntos de lei, de acesso e de tentativa de distribuição de, não vou dizer de renda, né, mas de situações com as leis dos pobres, que eram leis que, de certa forma, tentavam regular um pouquinho o mínimo, né, para a sobrevivência de um determinado grupo de indivíduos que não tinha condição de se cuidar sozinho, que não tinha condição de se manter alimentarmente falando, com relação à moradia e tudo mais. Agora, se vocês lembrarem, quando a gente pensou lá em epidemiologia, a gente vê que a epidemiologia tem um paradigma mudado algumas vezes ao longo do tempo, né? Então, se a gente parte de um paradigma epidemiológico que entende que o meio e a relação do homem com esse meio é um fator grande no causamento de doenças, à medida que a gente avança cientificamente para um paradigma do germe, por exemplo, a gente acaba chegando naquela condição, naquela situação do paradigma do germe, que o enfoque se torna totalmente biológico, né? E aqui nesse ponto, a gente tende a ter uma diminuição da importância do contexto social, justamente porque eu me infectei, porque eu me expus a um agente patológico. E nesse ponto é muito fácil você tirar a responsabilidade de uma situação e colocar a responsabilidade no indivíduo. A gente viveu isso agora, esse ano. Por exemplo, quando e o ano passado, né? Quando nós estávamos fazendo grandes campanhas de isolamento social. Então, por exemplo, a gente precisa se isolar, a gente precisa ficar em casa e, ao mesmo tempo, ninguém dá nenhuma condição para as pessoas que trabalham se protejam. Concordam? Sim. Né? A vida do trabalhador, por exemplo, continua a mesma. Nas cidades grandes, eles vão pegar condução lotada, vão estar em lugares com aglomeração, e pouquíssimas pessoas podem ter o privilégio, que nesse momento deveria ser um direito, de não se exporem ao vírus. Né? Então, se eu tenho uma visão exclusivamente de germe, uma visão exclusivamente biológica da doença, é difícil pensar nessa relação com o meio social. Então é necessário que a gente possa avançar nesse sentido, justamente porque lá no século XVIII, por exemplo, surge e avança a medicina social, né, que é bem no meio da Revolução Industrial, né, que é a medicina que vai perceber que existe alguma coisa errada quando as pessoas não conseguem se relacionar de maneira adequada com o ambiente em que elas vivem e que isso as expõe de maneira diferencial a doenças diferentes, né? É interessante que tudo isso, não sei se vocês percebem, acaba estando atrelado a um contexto muito maior do que só o contexto de estar saudável ou não, porque vai estar atrelado diretamente à nossa forma de vida, de organizar o nosso sistema econômico, os nossos sistemas sociais. Eu acho que a gente já comentou isso uma vez, acho que na aula passada, retrasada mesmo, né? Que é só a gente comparar, por exemplo, as situações aqui no Brasil. A primeira pessoa que teve Covid foi uma pessoa que tinha ido passar um momento fora do país, e a primeira pessoa que morreu de Covid foi uma empregada doméstica, né? Então, tudo isso é uma história de classe das doenças, justamente porque não tem como a gente isolar a percepção de que grupos diferentes de pessoas vão estar sujeitos a situações diferentes, mesmo que estejamos vivendo a mesma doença. Então, quando a gente vê aquele discurso, quando a gente, estou falando eu, né? Quando eu vejo aquele discurso, por exemplo, de nessa pandemia nós estamos todos no mesmo barco, não estamos. Nós estamos em barcos muito diferentes. Algumas pessoas estão em iates, com mais 2 ou 3 pessoas, outras estão em botes salva-vidas com mais 28 pessoas sem colete. Então, a tentativa nessa aula de hoje é da gente dar esse fechamento social para a construção do estado de saúde, para que a gente possa relembrar e reforçar de que não existe saúde biológica sem saúde social. Então, nesse momento, né, com o advento e o avanço da medicina social, a gente acaba tendo uma proposição de um modelo multicausal de doenças. Né? Isso aqui vai aparecer muito com a ideia aí o paradigma ecoepidemiológico, né? Que vai juntar como determinantes centrais de um processo de adoecimento o ambiente, o hospedeiro e o agente. Né? Então, a gente vai ter coisas ligadas a sistemas ambientais,
mas determinantes ainda de características culturais, como a idade, o sexo, a etnia, o hábito, os costumes, né? Tudo isso vai estar submetido de maneira diferente ao ambiente, assim como vai estar submetido de maneira diferente no agente, assim como vai estar submetido de maneira diferente no hospedeiro. Então, o que está aqui na caixinha laranja não é uma característica do que está aqui no oval, né? É só para a gente lembrar que o ambiente vai agir de maneira diferente nesses determinantes, os agentes vão agir de maneira diferente e os hospedeiros em si serão diferentes. Pode falar, Luiz. Luiz? Eduardo, tá desligado o microfone, não? Professor? Oi? Essa aula, eu vejo uma aula que é uma oportunidade para se falar da Índia, né? Porque a Índia é um país que tem uma imensa população e ainda assim, né, nos anos 2000, essa população ela não tinha acesso, né, a banheiro, né? Era mais de 1 bilhão de pessoas, elas já ficavam ao ar livre. E aí o governo da Índia, ele decidiu de que teria que acabar com isso e propôs um programa que se chamava Índia Mais Limpa, né? E acabou criando 100 milhões de banheiros para a população, né? Um programa do governo federal da Índia, né? E hoje o governo diz que praticamente todos os indianos eles hoje têm acesso ao banheiro. Para a gente é comum, mas para eles não era comum até 2014, né? 2015 por aí, né? E esse grande programa ele acabou contribuindo, né, para que se pudesse acabar com a propagação de muitas e muitas doenças também lá, que a pessoa defecava ao ar livre, né? E ali estava também exposto inúmeras doenças também, né? E aí foi um grande avanço, né? Eu queria trazer essa informação, porque eu acho de extrema relevância, já que a gente está falando das questões de saúde na comunidade e é um país do qual eu queria trazer esses dados aí que, para mim, são relevantes. Obrigado, Luiz, pela contribuição. É possível que a gente veja, então, nesse aspecto, gente, que as pessoas estão submetidas a condições diferenciadas e essas condições diferenciadas vão fazer com que o processo de adoecimento delas seja diferenciado. Então, a gente pode observar na nossa própria vida mesmo que as mulheres vão adoecer diferente dos homens, as crianças vão adoecer diferente dos adultos, e assim sucessivamente. Entretanto, a única relação que não vai deixar de acontecer é essa ambiente, agente e hospedeiro, né, que se alimenta mutuamente. Então, o indivíduo, ele não vai ser uma peça solta nesse jogo, né, ele vai ser uma peça que vai ser a intersecção de todas essas situações, submetida à sua idade, seu sexo, etnia, os hábitos, os costumes, como resultado, né, desses processos. Nesse sentido, qual que vai ser a consequência disso tudo na relação saúde-doença? Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é que a doença ela tem fases de acontecimento. Então, a gente tem esse momento que é a pré-patogênese. Então, patogênese é um nome chique para doença, né? Quando a gente fala uma doença específica, a gente pode falar de uma patogênese. Então, o que acontece antes? Então, existem condições inespecíficas, como, por exemplo, condições gerais do indivíduo ou do ambiente que predispõem a uma ou várias doenças. Então, a gente está falando aqui de determinantes. Então, por exemplo, morar em Alagoas pode fazer com que eu esteja mais predisposto a receber aí uma contaminação por xistose do que em outros lugares. Estou chutando, tá, gente? Não tenho certeza dessa informação, mas acho que sim. E na questão específica, vai juntar tudo isso, tanto que eles falam, né, uma constelação de fatores causais num dado instante que vai favorecer o aparecimento de uma doença num dado indivíduo. Então, por exemplo, por mais que a gente pode pensar em condições inespecíficas para o coronavírus, que Alagoas seja o melhor estado a ter passado pela segunda onda do coronavírus, que a gente tenha tido uma diminuição de casos, que a gente esteja lidando com as coisas de uma forma melhor,
pode haver uma constelação de fatores que faça com que, de alguma forma, eu fique doente. O meu trabalho, somado à minha necessidade de deslocamento, a minha necessidade de manutenção da renda familiar, e tudo isso vai fazer com que eu chegue à fase da patogênese, ou seja, da doença, que vai ser delimitada justamente por isso que a gente chama de horizonte clínico, que é a visão de que a doença está acontecendo ou não, geralmente atestada por um médico, né? Então, o que a gente tem? No momento precoce da doença, né, aqueles fatores causais, todos que se constelaram, se juntaram, causam uma doença com sintomas primários, e esses sintomas se tornam aparentes. Na fase avançada, a doença segue a sua evolução, e aí a gente tem 3 opções, gente, depois que a gente fica doente. Ou a gente se cura completamente, ou a gente fica com sequelas, ou a gente morre. Não tem como escapar disso, né? São só essas 3 possibilidades que nós temos frente a uma situação de doença. E é interessante porque, na maior parte do tempo, a gente pensa somente nas condições imediatas, e a gente pode relacionar isso diretamente agora com o caso do coronavírus, né? Porque os nossos próprios placares de medição tratam do número de casos, o número de recuperados e o número de óbitos, né? Mas não sei se vocês têm visto isso na mídia, tem sido veiculado cada vez com mais frequência a respeito dos efeitos de longo prazo do Covid. Vocês já leram sobre isso? Sim. E aí, o que vocês leram? Foi legal, não foi, né? Querem compartilhar? Professor, sobre isso já. Professor? Oi? Já li sobre isso já. Os efeitos, né, podem causar sequelas, né, que são sequelas que necessitam de um longo período de fisioterapia. Algumas sequelas elas persistem, né, para sempre, né, que vão desde os movimentos, a questão da respiração, né, eles adquirem sequelas na voz também. Em alguns casos é preciso contar com a ajuda de um especialista também então é todo um conteúdo que ele requer toda uma estrutura, né, para o por exemplo, após UTI, né, desses pacientes que chegam a ficar em estado grave. Realmente algo alarmante, né? A gente normalmente só pensa, sai da UTI, não, mas depois dali, algumas pessoas não conseguem nem se recuperar totalmente, não é? Ficam com sequelas para sempre, né? Se estima que seja para sempre essas sequelas, né? Então a gente consegue perceber, por exemplo, eu estava lendo uma notícia, né, que eles estão chamando agora de síndrome de Covid longa, que são pessoas que nunca se recuperaram efetivamente da Covid, nunca, vamos dizer assim, deixaram de estar doentes, né, continuam apresentando alguns sintomas, alguns resultados desde que se contaminaram. E que a gente não leva em conta nesse processo de enfrentamento da doença que a gente tem agora. Porque, por exemplo, será que isso vai aumentar a nossa chance de morte com relação a outras patogêneses, né, que não a própria Covid? E, nesse sentido, a gente acaba tendo que fazer um salto muito grande entre indivíduo e comunidade, justamente porque as políticas públicas perdem o viés do indivíduo, né? Então, a gente tem consequências sérias nisso na relação saúde-doença, porque a gente vem reforçando que os indivíduos reagem de maneira diferente, mas todas as políticas são feitas em nível de população, e não tem como ser em outro nível, né? Se a gente quer um tratamento mais isonômico possível. Mas isso não pode se perder de vista, justamente porque as sequelas, elas podem causar tanto dano quanto a própria doença, a longo prazo, né? Na diferença de que não vai haver, então, um resultado imediato, mas pode haver um resultado em longo prazo que pode prejudicar demais nesse sentido. Caio falou aqui que isso lembra o artigo que leram em estágio sobre o termo sindemia. Compartilha aí, Caio, o que te lembrou? Professor, foi um artigo que nós lemos sobre o termo, a mudança do termo pandemia para sindemia, justamente porque, assim, a Covid-19 ela é muito mais agravante para pessoas que já têm comorbidades, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, enfim. Aí essa mudança de termo propõe justamente essa reflexão de que a doença em si, associada com outras comorbidades já existentes, agrava a situação do paciente. Entendeu? E, querendo ou não, são fatores determinantes também, né? A saúde já existente da pessoa, digamos assim, ou a ausência dela. Isso aí, é exatamente isso.
Tanto que a gente pode observar que essa história natural, né, da doença, ela se repete para todas as doenças, mas algumas vão ter um significado muito menor do que outras, principalmente porque elas recebem investimentos em níveis distintos, né? Então, esse ano a gente também passou por essa mesma discussão. Por exemplo, por que as vacinas para o coronavírus estão chegando tão rápido? Tanto que é um argumento dos antivacina, né? Que outras vacinas de outras doenças demoraram tantos anos para serem resolvidas, para serem disponibilizadas, e agora em menos de um ano a gente tem uma vacina, então não vou tomar porque eu não confio. E a pessoa se esquece que existe um esforço mundial para que o mundo não pare. E o investimento é altíssimo, justamente para tentar reduzir o impacto da história natural dessa doença na população humana, né? Porque há tempos a gente não enfrentava uma situação como a atual. E tudo isso vai ter consequências profundas na forma como a gente se relaciona com a saúde e com a doença, inclusive porque doenças diferentes vão receber atenção diferente conforme o público que elas afetam mais ou menos. Então eu cheguei a comentar isso com vocês, por exemplo, mas só para a gente trazer um exemplo claro disso, lá durante o início da epidemia de AIDS, né, houve um esforço muito pequeno no tratamento, justamente porque a parcela da população que era mais afetada pela doença não era uma parcela que era visada politicamente falando. Então, as histórias naturais das doenças vão estar intrinsecamente ligadas à história social da população que vive aquela doença. Pode falar, Luiz. Está me ouvindo? Eu acredito que um dos fatores que pôde acelerar, né, essa vacina foi um tempo recorde, né? Eu acredito que foi o fator econômico, né? O fator primordial. Tem a questão da vida que deveria ser priorizada, né? Mais importante, mas eu acho que o fator econômico que fez com que países parassem suas atividades industrial foram obrigados a isso, né? Eu acredito que isso aí foi o principal fator que desencadeou o investimento, né, na elaboração das vacinas, né, aliás. Eu acredito que essa questão econômica foi o que realmente fez essa vacina estar aí disponível agora para todo mundo, são seguras e pode tomar todo mundo e tudo vai dar certo. E só lembrando ainda que especificamente nesse assunto, as vacinas ainda não estão disponíveis para todos e todos, né? Justamente que, inclusive, a gente ainda tem uma limitação de idade e tudo mais. Então, a gente tem que pensar justamente que essa relação saúde-doença vai estar totalmente banhada pelo contexto social. E, nesse sentido, o que a gente pode observar? Existem barreiras que a gente pode opor a essa marcha da doença, e a vacina, por exemplo, é uma delas, né? Então, quando a gente avalia isso, o que a gente chama de barreiras de primeiro e segundo nível são tudo isso que a gente já tratou ao longo do tempo na disciplina, como a própria promoção à saúde e proteções específicas. Então, por exemplo, com relação ao Covid, o que seria promoção à saúde nesse tempo? Convencer as pessoas a não aglomerarem, a se distanciarem, a irem o mínimo possível, né, em grupos grandes de pessoas, e a proteção específica seria a própria vacina, já que a gente viu que até o momento nenhum tratamento funciona, apesar de ter um tratamento com plasma sendo testado que parece bastante promissor, mas está em teste clínico ainda, né? Não posso falar isso aí alto não, Jonathan, senão a escola sem partido me come. E também, professor, combater essas mentiras, né? O pessoal fala os fake news, que é muito agravante, prejudica demais. Então, nós vamos falar sobre isso mais no final da aula, mas isso estaria justamente aqui nesse aspecto de promoção da saúde, né? Então, essas barreiras seriam o que a gente chama de prevenção primária, ou seja, isso serve para que a doença não aconteça, ou que ela aconteça de uma forma controlável, né? De uma forma que seja organizável, vamos dizer assim, frente à situação social que a gente se encontra. Após isso, a gente teria o terceiro nível, que é justamente o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Se a gente observa na própria Covid, né, no começo, quando a gente ainda não tinha possibilidade de proteção específica, como a vacina, os países que mais tiveram sucesso combatendo a pandemia do coronavírus foram aqueles que fizeram testagem em massa da população e que já isolaram as pessoas contaminadas para que elas não tivessem contato com mais pessoas, né? Então, nesse sentido, a gente tem o que a gente vai chamar de prevenção secundária, que é justamente diminuir a capacidade dessa doença de se desenvolver enquanto organismo social, né? Não só
no indivíduo. E depois que a doença aconteceu, a gente tem duas barreiras a mais que a gente pode colocar. Uma é a limitação do dano, ou seja, a pessoa já está doente, ela vai sofrer algum processo, a gente precisa limitar esses processos, e depois reabilitar, no que a gente chama de prevenção terciária, né? Constituindo aí tudo isso, essa terceira barreira de prevenção, que vai tentar juntar todas essas coisas. Mas vejam que, à medida que isso avança, eu saio de um aspecto que é de população, eu estou achando que estou mostrando com laser aqui, mas não estou, né? Eu saio de um aspecto que é de população para um aspecto que é individual. Vocês conseguem perceber a mudança de nível nessas barreiras? Sim. E aí, nesse sentido, é mais importante que a gente possa ter uma visão um pouco mais holística dessas camadas que vão acabar gerando, né, os processos de saúde e doença. Então, tem esse modelo bem interessante do Dahlgren e do Whitehead, que fala justamente que o estilo de vida dos indivíduos, ele está envolto por outras camadas, né? Então, o processo de adoecimento ou de saúde de um indivíduo, que vai estar determinado pela idade, pelo sexo, por fatores hereditários, vai estar envolvido em redes sociais e comunitárias, que vão se expandir para camadas cada vez maiores, como as camadas sociais, ligadas às condições socioeconômicas, culturais e ambientes gerais. Na cabeça de vocês, faz sentido esse modelo? Sim. Sim, temos contribuições sobre ele? Não? Acredito, professor, que ele é bem sistemático em relação ao que a gente vem discutindo dentro da disciplina. Porque ele mostra basicamente que as condições ambientais e sociais, na verdade, tudo que gira em torno do indivíduo, ele contribui para a sua condição de saúde. Então, nesse viés, o que a Organização Mundial da Saúde tenta trazer é esse termo da equidade na saúde, né? Ou seja, que todos tenham acesso de maneira justa aos processos de saúde. E por que a gente está falando aqui de equidade e não de igualdade, gente? Tem diferença nesses termos? Eu sei a diferença, mas toda vez que eu tento explicar, eu me embanando todo. Mas vou tentar. Equidade seria dar condições necessárias para que todos estejam num grau de igualdade. E igualdade seria dar a mesma condição para todo mundo. Isso aí, boa definição, Alec. Vamos desenhar essa definição. Quando eu falo de igualdade, eu falo de dar as mesmas condições para todas as pessoas. Então, se a gente bota esse exemplo aí, né, tá todo mundo assistindo, nesse caso, um esporte bem brasileiro, né, pessoal? Peguei uma imagem do Brasil, um jogo de beisebol aí, e algumas pessoas não tiveram dinheiro para poder entrar no estádio e assistir esse jogo. Então, se eu falar, vamos tentar assistir aqui e todo mundo vai ser tratado igualmente, eu posso dar uma caixinha para cada um para que eles tentem ver em cima do muro. Agora, isso resolve o problema de todos? Não. Não. Né? É isso aí, olha que eu estou no tema das Olimpíadas, eu sou muito antenado. Em contrapartida, quando eu penso em equidade, sim. E aí eu vou ter gente que não precisa daquilo e vou ter gente que precisa daquilo. Certo? Então a ideia é que todos tenham acesso quando necessário. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós temos enquanto sociedade. Justamente porque a gente se esquece, gente, que nós somos um bicho. Né? A gente tem um aspecto biológico que nos permeia, além do aspecto cultural. E no aspecto biológico, quando um organismo encontra um recurso, o que ele faz, gente?
Como é, professor? No aspecto biológico, quando um organismo qualquer encontra um recurso que ele utiliza, o que ele faz com esse recurso? Consome, né, professor? Ele usa. Ele usa. Então, não importa, biologicamente falando, se outro organismo precisa mais daquilo do que eu. Importa que eu também preciso. Então, eu devo usar, porque eu vou estar numa posição melhor se eu usar. Agora, quando a gente choca esse pensamento com o pensamento social, a gente vê que nem todas as pessoas precisam das mesmas coisas, e algumas pessoas precisam de mais coisas que outras em determinadas situações. Então, a partir do momento que eu passo a ler a saúde sob a ótica da equidade, né, eu tenho que levar em conta justamente o artigo 196 da Constituição, que diz o seguinte: a saúde é direito de todos, ou seja, todo mundo tem que ter acesso, e é dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, essas políticas sociais e econômicas que têm que garantir que eu receba 2 caixinhas se eu precisar. Então, por exemplo, uma tentativa de organização de fila de vacina pode estar relacionada à equidade. Igualdade seria, tem doses, todo mundo vai lá e todo mundo se vacina. Mas se as pessoas morrem de jeitos diferentes, em quantidades diferentes, por que eu vou tratar isso de maneira igual e não de maneira de equidade? Tá? Então, é necessário que o Estado esteja ligado e atento a essas questões, justamente porque esse direito de todos deve ser mantido via políticas públicas, sociais e econômicas. Então, é interessante porque nesse aspecto a gente pode resumir dessa forma: cada pessoa tem igual direito a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais, que seja compatível com um esquema similar de liberdade para todos. É aquele famoso: a sua liberdade termina onde a minha começa. Já ouviram isso, né? Sim. Então, numa sociedade organizada, a gente não é simplesmente livre para fazer tudo o que a gente quer. Justamente porque algumas coisas que a gente quer pode ser algo que outra pessoa não quer, né? Então, essa organização de liberdades tem que ser garantida também pelo Estado. Porque, nesse sentido, a partir do momento que eu aumento a igualdade social e econômica, eu aumento os benefícios para aqueles que têm menos vantagens. Faz sentido para vocês? Sim. Então, a Caiane colocou aqui um exemplo bem legal, né? O auxílio emergencial é um pequeno exemplo para que aqueles que precisam mais garantam sustento. Pelo menos a ideia deve ser essa, justamente. Tá? Não sei se vocês viram uma matéria essa semana, a mídia toda estava bem empolvorosa, porque o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, fez uma viagem, né, espacial. Vocês chegaram a ver isso? Sim. Eu vi, meu Deus. Né, naquele foguete que parecia um maravilhoso cilindro. Então, o que acontece? Teve uma notícia que mostrou assim de uma forma bem interessante que a quantidade de dinheiro que os bilionários do mundo acumularam no período de pandemia foi a quantidade de dinheiro que os trabalhadores do mundo perderam. E aí a ideia era justamente essa, não é coincidência, né? Então, quando a gente fala de distribuição de renda, de tentativas de organização, é justamente isso, para que algumas pessoas não passem fome, enquanto outras podem investir seu dinheiro aí para passar 10 minutos no espaço, né? Professor, e parece, acho que a gente vê muito isso, pelo menos eu percebo nas redes sociais, sei lá, que tem pessoas que parece que melhoraram de vida nessa pandemia. Com sabe? certeza. Tiveram mais oportunidades, enquanto outras não. Então, parece que o desequilíbrio ficou muito maior. Com certeza, Caiane, porque à medida que eu evito que algumas pessoas tenham acesso ao básico, né, outras pessoas estão certamente ganhando com isso. Porque se eu no sistema que a gente vive, se eu sucateio a condição de vida de uma pessoa, ela vai aceitar o que quer que eu ofereça. Né? Então, assim, se a pessoa não tem acesso ao básico, se a pessoa não tem acesso... Vou dar um exemplo clássico. Se a pessoa não tem acesso à alimentação, e eu falo para ela, olha, se você limpar a minha casa, você pode comer na minha casa, e pode levar comida para sua casa que sobrar. Ela vai aceitar. Isso é digno? Então tem aí esse critério, né? Agora, se a pessoa fala, não, poxa, tá tudo bem, eu tenho oferta de emprego, eu tenho uma lei que me protege, vamos lembrar aí, né, um tempo atrás que
as empregadas domésticas finalmente foram reconhecidas, né, como trabalhadoras e tiveram acesso a férias, 13º. Isso foi parte dessa revolução que a gente viveu, porque as pessoas perderam o privilégio de manter aquela pessoa na casa delas o tempo que elas queriam, né? Mas é só trazendo justamente para a questão da saúde nesse momento se eu preciso me alimentar, é o que ele colocou aí, né? Quem vai falar de lei, né? E isso acontece para todas as situações. Então, em geral, a gente tem muitas ideias sobre a relação aí dos problemas da saúde, que a gente está usando essa palavra chique, né? 3 gerações de estudos sobre iniquidades na saúde, ou seja, de condições ruins na saúde, e a primeira tentava traçar essas relações entre pobreza e saúde, para perceber como a saúde do indivíduo era afetada pela condição social. Depois disso, a gente começou a traçar gradientes mesmo, né? Como essas doenças se comportam à medida que desculpa, a gente fiz a Caiane agora, hashtag Caiane, que a gente vai aumentando ou diminuindo a estratificação socioeconômica desse indivíduo. E no final, a gente tenta agora investigar quais são esses mecanismos, né? Então, já que a gente sabe que existe uma relação entre pobreza e saúde, que em geral pessoas mais ricas vão ficar doentes de formas diferentes de pessoas menos ricas, quais são os mecanismos que levam à organização de todos esses processos? 3 fatores são bastante interessantes para a gente levar em conta. Então, o primeiro é o fator gênero, o segundo é o fator raça, e o terceiro é o fator sexualidade, que certamente vão estar atrelados aos mecanismos de geração de saúde e doença, né? E, além disso, a questão dos modos de produção e a questão da renda. Quem possui os modos de produção, quem não possui, e quem é pago ou quem paga. Então, quero mostrar uma tirinha para vocês aqui, quero ver o quanto vocês se identificam com ela. Que é essa aqui, ó. Na primeira quadrinho nós temos aí, né, o homem gripado, a mulher falando, já vou fazer sua janta, e o homem sentado ali na TV falando, eu tô morrendo. E aí, na segunda quadrinho, a gente tem a mulher gripada, e ela dizendo, já vou fazer sua janta, e o homem falando até que enfim. Isso aí faz sentido para vocês? Sim, muito. Felizmente. Parece que mulher ela não pode ficar doente. Tem uns memes bem interessantes no TikTok, né? Que fala sobre a diferença da mulher para o homem nessa questão. É que a mulher, mesmo doente, ela tem que acordar cedo, ela tem que limpar a casa, ela tem que cuidar dos filhos, tem que fazer o café, tem que ir trabalhar, né? E tem que fazer o café para o marido dela, quando levantar para trabalhar, o café está pronto. E ele, quando voltar em casa, no fim do dia, fala assim, a mulher disse que está cansada, e ele fala assim, mas você não fez nada. Tem uns memes do TikTok. E realmente isso acontece, né? Isso acontece quando a gente olha para nossa casa, né? Às vezes nossos irmãos, eu gosto de meme. Eu tenho muitos irmãos homens. E isso acontece muito na casa da minha avó. Eu tenho minha tia lá, e os meus irmãos sujam as coisas, deixam em qualquer canto, e não liga para casa, não limpa. Quem limpa tudo é ela. E isso aqui, gente, aqui, claro que a gente está mostrando aqui, né, uma situação superficial que é para ser engraçada, mas isso vai se desdobrar em todos os aspectos da saúde da mulher. Então, por exemplo, vamos falar de um assunto que é polêmico, tá? Não é para levantar a polêmica, mas tentar observar um assunto polêmico de diferentes visões. Por exemplo, quando algumas mulheres defendem o aborto, elas são extremamente, em geral, né, condenadas pela sociedade, porque não pode fazer isso, porque se ela engravidou foi porque ela quis, e ela tem que ter aquele bebê, porque ele não tem culpa de nada e tudo mais. Agora, quantos homens abandonam os seus filhos efetivamente, né? Quantas pessoas não têm na carteira no registro o nome do pai, e tudo bem. E esses homens não são cobrados por isso, né? Eles não têm essa responsabilidade. Então, a gente, de certa forma, legalizou, vou botar bem entre aspas, tá, gente? O aborto masculino, mas não legalizou o aborto feminino, né? Professor, ou então aclamam um pai solteiro que cria seus filhos sozinhos
como se fosse uma coisa de outro mundo, sendo que isso acontece muito com mulheres, né? Muitas mulheres chefes de família, e as pessoas não enxergam da mesma forma. Até quando o homem faz o mínimo em casa, diz, isso é pra casar, como se ele fosse um pedacinho de cristal intocável por todos que aprendeu a se virar sozinho. Isso que John tá falando é o famoso efeito Rodrigo Hilbert, né? Se você é um homem funcional, você é um homão da porra. E quantas mulheres fazem muito mais do que isso e não são devidamente reconhecidas, né? Pode falar, Zé. Tu veio aqui sem querer o microfone. Beleza. Então, nesse sentido, a gente percebe que a construção da saúde ela vai ser diferente, inclusive, porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas durante muito tempo existia uma doença chamada histeria, tá? De histérico, ficar histérico. E essa doença, ela acometia principalmente as mulheres. Porque, na verdade, a histeria era uma doença que servia para segregar todas as mulheres que não seguiam à risca o que era esperado da norma social das mulheres, né? Então, se eu tinha uma mulher efetivamente com algum problema psicológico, né? Ela estava histérica, mas podia ser uma depressão, uma bipolaridade, um transtorno de atenção, qualquer coisa, né? Se eu tinha uma mulher lésbica, ela estava histérica. Se eu tinha uma mulher política, ela estava histérica. É isso aí, a Luísa é a doida, né? Então a gente tem essa construção diferente e tem dados que suportam isso de maneira bem interessante. Então, por exemplo, tem um relatório aí de 2002 que mostra que a gente tinha nesse sentido que era um número maior de mulheres em situação de pobreza, né? Essas mulheres trabalhavam mais tempo que os homens e metade desse tempo era gasto com atividades não remuneradas, a famosa tarefa de casa, né, o serviço doméstico. Justamente porque isso não estava no escopo do que era masculino, ou do que se espera de um homem fazer. Então, é aquele clássico, mesmo que a mulher também trabalhe fora, ao chegar em casa, ela tem que cuidar da casa, o cara não, né? Porque ele trabalha fora, mas a mulher também, e daí? Qual é a diferença? E é óbvio que essa disparidade vai acabar fazendo com que essas mulheres se sintam menos saudáveis e passem por mais situações de riscos à saúde. Principalmente porque ao longo de muito tempo, né, não houve uma facilitação do acesso das mulheres aos programas de saúde, né, a situações específicas de saúde da mulher. Então, além disso tudo ainda, a gente tem a medicalização do corpo feminino, ou seja, tudo relacionado à mulher foi controlado de uma forma muito maior que o homem. Então, uma coisa que eu me pergunto sempre, por que a mulher que toma um anticoncepcional e não o homem? Já pararam para se perguntar isso? Professor, é revoltante. Então, Sempre perguntei isso. Faz mais sentido tirar as balas da pistola do que usar um colete. Bem mais sentido. É revoltante demais. As mulheres aqui. A trombose eu me perguntava isso, tipo, a ciência avançou tanto, não é possível que não tenha alguma coisa para inibir o homem. Eu vi uma coisa que também me chamou a atenção. Eu navegando pelas interwebs dia desse, eu vi que a questão da criminalização dos pelos, tanto em sovaco quanto virilha, foi só uma jogada de marketing para a galera vender gilete. Porque viram, a gente tá vendendo para homem, vamos vender para mulher também. Vamos taxar como algo nojento, ter pelo. Daí começaram a vender gilete justamente por isso. É tudo jogada de marketing. É o capital agindo. E é interessante que teve uma pergunta aqui, né? Tem anticoncepcional para os homens? Eu acho que na situação que a gente está, gente, não é impossível que se faça, né? Mas é interessante que eu li um tempo atrás que houve uma pesquisa com anticoncepcionais masculinos, né? E que ela tinha sido paralisada porque na hora do teste em pessoas mesmo, ela tinha causado muitos efeitos colaterais. Então, por exemplo, como dor de cabeça, indisposição. E aí eu fiquei pensando assim, mas essa galera acha que mulher sente o quê? Né? Quando se medicaliza esse tempo todo. E é interessante porque isso são, assim, questões de
simplesmente oportunidade, e oportunidade política, né? Que nesse sentido se colocou aqui, né, justamente, o Luiz botou aqui, vasectomia é pesado, mas você está em risco, Luiz, todos os dias, né, de ter uma trombose, ou de você parar um processo que é um processo natural seu, fisiológico, né, como o anticoncepcional faz. Por que isso tem que ser diferente? Então, assim... Professor, é bem uma ideia também de comercialização. Como tudo começou e ficou muito mais fácil jogar todo esse ônus para a mulher. E até hoje, se coloca um produto desse para que os homens consumam, eles não vão comprar e acaba continuando ainda nas mãos das mulheres esse problema. Mas não vão tomar porque tem essa ideia do homem viril, nada afeta a minha masculinidade, a minha virilidade. Se eu tomar isso, eu vou virar um broxa. Acho que a grande maioria pensa isso. Na verdade, muitos não fazem essa cirurgia de vasectomia porque eu já escutei de uma pessoa que se fizesse, ia perder toda a força do corpo, toda a força do homem ia perder se fizesse a cirurgia de vasectomia. E olha só, gente, essa frase da Valquíria, ela é central para a gente entender como realmente a nossa cultura, nesse sentido, é uma cultura extremamente patriarcal e falocêntrica, né? Porque, por exemplo, aí, a força do corpo do homem está numa bola. Se a pessoa não é no cérebro. Se a pessoa perder a bola, ela morreu, acabou. E isso, obviamente, é uma construção que diz respeito, por exemplo, à forma como a sociedade está organizada. Então, Kaiane colocou aqui, né, joga para a mulher toda a responsabilidade da prevenção sexual. Exatamente. E aí, quando a gente quer tratar, por exemplo, de saúde reprodutiva, não pode. Né? A gente não pode falar disso na escola porque a gente está sexualizando as crianças, por exemplo. Então, observando por esse aspecto, é bem interessante que a gente tem... Mesmo nos anticoncepcionais mais modernos, aqui é um artigo, né, que saiu na BMJ Medicine, a respeito do aumento dos riscos de trombose com as pílulas modernas, né, em 300%, com relação às pílulas antigas. Então, por que a mulher tem que sofrer isso e o homem não? Então, não é que a gente quer que o homem sofra, né? É que a gente quer que essas coisas sejam avaliadas a partir de uma ótica de equidade. Porque uma coisa pode ser tratada assim, e outra coisa não pode. Pensando num contexto um pouquinho mais nacional, em 2004 a gente teve o lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, que tenta relacionar todas essas fases de vida da mulher, desde a infância até a idade idosa, pensando justamente sobre as questões que estão relacionadas aí à vivência das mulheres, né? E também a uma série de outras pessoas que possuem órgãos em comum com as mulheres, como os homens trans, né? Então, isso aqui é bastante complexo, justamente por quê? Porque nós vamos precisar de atenção diferenciada para essas pessoas, mas essas pessoas também precisam da mesma atenção que os homens precisam em outros sentidos. Então, o John está colocando, né, no passado a mulher queria fazer esterectomia, tinha que ter autorização do marido, e, se não me engano, John, ainda é necessário, viu? Por exemplo, aí não só a mulher, né? A vasectomia hoje também, se você tem uma parceira, ela precisa expedir o atestado de que ela concorda nisso. Tem questão de idade também, e isso é uma coisa muito legal, gente, que muita gente fica revoltada, porque o Estado está mandando isso, o Estado está mandando naquilo, e, por exemplo, se não me engano, com menos de 25 anos, qualquer que seja o caso, você não pode fazer vasectomia. Não pode. É proibido. Tá? Por quê? Por que não? Por que não? Você tem que ter filho. É um pensamento capitalista de organização da família. Você tem que ter força de trabalho, né? A gente não pode deixar a diminuição da força de trabalho. E isso não vai ser só na questão de gênero, gente. É óbvio que a questão de raça vai estar ligada a todas essas questões. Então, essa campanha foi uma campanha bastante interessante do SUS contra o racismo no SUS, né? E aí, saindo um pouquinho da questão do gênero, passando para a questão da etnia, a gente sabe que as pessoas negras passam por situações e riscos de saúde que as pessoas brancas não passam. Por exemplo, como morrer por uma bala perdida, né? É uma
um risco que dificilmente vai estar ligado aí a uma pessoa branca, mas parece que todas as balas perdidas encontram corpos negros, né? E não somente nesse sentido, mas na própria saúde psicológica dessa população. Então, quantos relatos a gente não vê de próprios profissionais da saúde, né? Negros e negras que não são reconhecidos como profissionais sérios ou como profissionais capazes, que já passaram por situações, se você não cortar o seu cabelo, você não pode ser médica, se você não fizer isso, você não pode aquilo, justamente porque a gente tem toda a construção da questão racial no Brasil. Eu vou aproveitar esse momento, seguinte. Se vocês não leram esse livro aqui, ó, leiam. Racismo Estrutural, tá? Do Silvio Almeida. É um livro fácil de ler. Não tá interessante, professor. Aqui, ó. Rolou? Não. Tá aparecendo não, a câmera do senhor. Não. Acho que é só para você, ô Caiane. Só é pesquisar, Caiane, que aparece. Eu vi um dos primeiros, assim, que pesquisa. A Caiane não tá vendo a minha imagem, ô Val. Ah, Não tô vendo, não. eu não tava não, tava travada, mas agora voltou. Voltei para todo mundo? Destravei? Pra mim, não. Aqui tá aparecendo. Você tem que clicar na Aqui câmera também, dele, não travou não. Deve ser porque ela tá na da apresentação. Tá? Então, ó, Claro, esse livro aqui. tô vendo. Beleza? Repete Isso o aqui, autor, gente, Repete o autor. Oi? Repete o autor, por favor. Silvio Almeida. Vi agora. Tá? Isso aqui é um livro que é o seguinte, gente. Para quem é preto, livro de cabeceira. Para quem não é preto, também. Justamente porque ele explica como se organiza o racismo no Brasil como uma estrutura que vai afetar todas as outras estruturas que a gente vive. Então, na nossa sociedade, não existe estrutura sem racismo. Por isso que a gente precisa ser antirracista, né? A gente precisa ter essa atitude, né, contra o racismo. Mayra falou, tem uma entrevista dele bem legal no Roda Viva, é excelente o Roda Viva dele, né? Então vale a pena assistir. E o que a gente pode observar no contexto geral? A gente tem uma redução das taxas de morbimortalidade na população negra, mas ainda em todas as faixas etárias a gente tem uma mortalidade mais alta na população negra do que quando a gente compara com a população em geral. E aí tem algum problema, né? Por que os negros morrem mais? Nesse sentido, tem uma frase bastante interessante que eu tirei de um trabalho de 2004 que fala o seguinte: não há maior prova do racismo do que a desigualdade perante a morte. Porque tem aquele ditado muito interessante, né, que a morte não olha se você é branco, se você é preto, se você é homem, se você é mulher, mas se você morre diferente por alguma coisa que você é, com certeza isso é uma prova de que existe uma desigualdade, né? E isso se organiza porque a gente pode observar, por exemplo, são dados antigos, tá? Não sei como estão esses dados atualizados, são dados de 99. Mas nessa época, a renda per capita em casas que a chefia era negra, era em geral 42% menores do que a renda per capita com chefia branca. Não justifica, né? E quando a gente avalia a questão de distribuição de renda, tá? Em geral, as mulheres negras recebem, para fazer a mesma função, R$ 544 em relação a R$ 1.491. Isso na época lá também, tá, gente? De funções executadas por homens brancos. Então, olha como a gente tem uma perda de renda, né, considerando aí tanto gênero aqui, quanto etnia. E aí, lá no final da cadeia alimentar, nesse caso, está a mulher preta. Não sei se vocês sabem, dia 25 de julho, ontem, é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, a gente tem que pensar nisso porque as mulheres pretas, elas construíram nossa sociedade, gente. Tem uma frase muito legal da Angela Davis que fala: quando a mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Justamente porque são essas mulheres que são a força motriz do desenvolvimento do país. Atualmente, quando a gente olha, né, quem são as mulheres que estão cuidando das nossas crianças, que estão fazendo as funções de base, são mulheres pretas. E por que elas não têm oportunidade em outras funções? Então, isso logicamente vai estar ligado também à saúde, né? Não tem como não estar ligado.
porque elas vão ser atendidas de maneira diferente, elas vão ser tratadas de maneira diferente. Vocês devem ter as experiências pessoais de vocês, mas a ideia é pensar aqui num contexto de que tudo isso vai estar ligado com a capacidade de a gente erradicar os problemas de saúde também para essa população. Recordando mais uma vez aí que a primeira morte por Covid foi de uma mulher preta periférica, né? E além disso, a gente tem uma restrição de uma série de liberdades individuais que vão causar desgastes, que vão levar a doença psicológica, né? Então, acho essa tirinha aqui é conhecida de vocês? Sim, professor. Ai, meu Deus, me fez lembrar de um caso que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil. O caso do cara que estava fazendo manobra de bicicleta, né? Lá em Goiás? E o casal abordou ele, alegando que ele teria... Aí foi outro. São tantos, meu Deus. São casos diferentes. Foi do shopping, menino. É porque é muitos casos. Já foram 3 com esse. Teve um do rapaz fazendo manobra, a polícia abordou e disse vá para a parede. Teve um com a bicicleta elétrica que pensaram que ele não tinha condições de comprar e foi abordado. Teve outro que também foi no shopping. E teve um gurizão com a suástica no braço que estava andando tranquilo no shopping e não teve nada. Esse menino era de onde? Era daqui do Nordeste, né? O da suástica era de Recife. Isso. O da bicicleta elétrica era de São Paulo, né? Foi no Rio de Janeiro, da bicicleta. O nazista nem tem como existir. E a questão doida é que, assim, gente, nessa pressão toda, é óbvio que a população preta ela vai estar sujeita a danos psicológicos muito maiores do que a população branca, né? Só pelo fato de que ela passa por situações que a população branca nunca vai passar e nunca vai precisar se preocupar em passar. Então, aquele caso clássico da mãe explicar para o filho como que ele tem que se comportar numa abordagem da polícia, né? Nunca vai estar no pensamento de uma pessoa branca. E a gente tem que pensar sempre nessas questões, porque, infelizmente, isso vai ser diferenciado no sentido ruim, né? Então, nesse trabalho em 2004, tem uma informação bastante interessante, que é a seguinte, ó. Os negros representam 45% da população brasileira, mas correspondem a cerca de 65% da população pobre e 70% da população em extrema pobreza. Os brancos, por sua vez, são 54% da população total, mas somente 35% dos pobres e 30% dos extremamente pobres tem-se a certeza de que nascer negro no Brasil implica uma maior probabilidade de crescer pobre, né? Então, aqui a gente precisa pensar que existe efetivamente, né, uma diferença étnica na produção da saúde, que vai estar ligada também, efetivamente, à questão do acesso à renda e aos direitos gerados pela renda, que são muitos no Brasil. Nesse sentido, quando a gente pensa em modo de produção em questão de renda, a gente pensa que o empobrecimento da população muitas vezes é um projeto, né? Porque essa diminuição da qualidade de vida, ela vai acabar gerando oportunidades para que as pessoas lucrem em cima da diminuição da qualidade de vida, né? É o que a gente estava vendo agora, por exemplo, não sei se vocês viram que voltou a ser vendido no mercado aí, os fragmentos de arroz, que era um subproduto da indústria de arroz, que era utilizado para alimentar animal, né? E agora está sendo vendido a quase R$14,00, 5 quilos, os pedacinhos de arroz, né? O xerém. Então, quando alguém se empobrece, no sistema que a gente vive, alguém lucra. E nesse sentido, obviamente, vai haver uma sobrecarga do sistema público, porque as pessoas mais pobres não podem pagar pelo atendimento que as pessoas mais ricas podem pagar, e o sistema público é sucateado, né? E isso vai gerar, logicamente, consequências muito graves, como, por exemplo, as taxas de suicídio entre as pessoas pobres são muito maiores do que entre as pessoas ricas. Então, nesse sentido, o que a gente poderia construir? De repente, medidas de ajuste fiscal, né, que ajudassem as populações pobres a estarem numa situação melhor, pensando em serviço público, como as taxações das grandes fortunas, por exemplo, né? Se a gente tivesse uma taxa sobre grandes fortunas, a gente teria um rendimento que poderia ser aplicado para as pessoas pobres. Pode falar, Zé. Queria fazer uma crítica aqui política. Acredito que não vai ferir o negócio aí do plano, não. É que a gente vive
o Brasil, e eu sei que muitos outros países também, principalmente na América do Sul, essa ideia de que um partido ou um político pode salvar, sendo que o que a gente vê é que é sempre isso, é sempre os mais pobres pagando tributações, sempre. E aí quando se algum partido levanta essa bandeira que eu sou pelo trabalhador, o meu partido é pelos mais pobres, mas as regalias nunca são tiradas, ao contrário, aumentadas. E a gente vê agora, né, toda essa situação da saúde e o fundão eleitoral aí, e ninguém faz nada, porque não se pode fazer nada. A minha visão política atual é sempre eles contra nós. Não importa se é um caminho direita, esquerda, baixo ou alto, é sempre eles. Ninguém corta seus custos de lá de cima. Ninguém, nunca. E aí eu não vejo solução, professor. Não vejo. Sabe, a gente tem na prática, tem vários meios, mas a mudança tá aí, ó. Desde quando o Brasil é Brasil, nunca acontece. Porque o endeusamento para político existe e esse fanatismo corrompe de um jeito que se torna impossível, né? Quem está na base tentar exercer o que deveria acontecer, que é a democracia, mas não vejo democracia nesse país e nunca vi. É revoltante. Eu acho que essa fala daria assim outra disciplina, né? A gente enveredaria aí pela sociologia, pela ciência política, que infelizmente escapa muito ao escopo da aula de hoje, né? Mas eu entendo que a gente precisa se questionar sobre isso sempre e precisa colocar, né, as suas próprias... Não, e eu não tiro a razão de sua revolta, não, viu, Zé? Não é isso não é uma reprimenda. Só falta muita dignidade pra gente. A gente vê a discrepância é enorme, sabe? E aí a gente vê uma massa que poderia, que o Brasil, se a gente se unisse, mas não tem como se unir, é um apontando o dedo na cara do outro, e o pior de tudo que eu vi durante esse período, essas últimas políticas, é o pessoal ficando feliz com a desgraça da nação, para poder apontar o dedo e dizer, eu avisei, sendo que não se avisa nada, e tá todo mundo no barco, no Titanic, e felizes porque o Titanic tá afundando, porque diz, tava ali, o iceberg. Vocês não viram? E não tem união. Nesse ponto eu vou discordar, Zé, porque tem como falar, eu avisei sim, né? Eu reforço mais uma vez que nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos em barcos muito diferentes. Dizer que avisou sim, mas ficar feliz com isso e você culpar uns aos outros, sendo que tá lá. Tá no poder, tá o cara com todo mundo junto. Partido A, partido B, todo mundo trabalhando lá, juntinhos, enquanto aqui a base, a gente está passando por isso. E não tem como tirar. A gente fala sobre impeachment, mas parece que o poder não está na democracia, está no interesse. E todos lá pelo Centrão. Sempre esteve. Basta a gente observar, por exemplo, a questão... Quando a gente pensa nessa questão de crise, né, uma das últimas grandes mudanças que a gente teve nesse sentido foi a PEC 55, né, que foi a PEC que instituiu aí o congelamento dos investimentos. Os políticos da época colocaram essa PEC como o congelamento dos gastos, né, e é interessante porque, na verdade, gasto com saúde, será que é gasto? Gasto com educação, será que é gasto? É até essa visão de gasto contra investimento. Então, a partir disso, a gente viu que nós temos agora um teto de investimento durante 20 anos aí para esse tipo de questão no Brasil, e outras coisas, como fundão eleitoral, aumentam, né, ano após ano. É uma coisa interessante a gente observar que, por exemplo, vejam aqui que a gente tem uma projeção do aumento da população no Brasil, né? Então, a gente tem um aumento que é lento, mas tende a crescer. Lá em 2030 a gente vai ter uma população estimada de 223 milhões de pessoas, que é muita gente, né? E com esse aumento a gente vai ter inequivocamente uma diminuição do gasto por pessoa. Porque se a gente faz o mesmo investimento e aumenta a população, diminui a quantidade investida por pessoa, né?
Quando a gente pensa que ao longo do tempo a gente vai ter uma mudança de estrutura populacional, por exemplo, né, o que isso pode significar para os estados de saúde da brasileira e do brasileiro? Então, a gente precisa estar atento a questões como, por exemplo, existe uma comparação bastante interessante, que essa seria a seguinte: aqui eu tenho no eixo X os anos, tá, pessoal? E aqui no eixo Y a quantidade de dinheiro. E a gente tem uma série de projeções do quanto seria investido per capita em saúde, dependendo da situação que estivéssemos, tá? Então, quando a gente observa a linha da PEC 241, que se tornou a PEC 55 também, né? A gente tem uma diminuição, na verdade, oficial. Então, a gente investia, em 2017, 446 bilhões de reais, se não me engano, ou milhões, em saúde, e lá em 2036 nós vamos estar investindo 411, né, pela diferença no PIB e com relação ao crescimento populacional. Então, nesse sentido, o investimento em real, ele vai cair. Né? A gente tem uma queda no investimento real por pessoa a partir desse momento. Então, nesse sentido, o que a gente pode pensar? Algumas políticas que já foram traçadas, né, e que deram resultado, como o programa Bolsa Família, que foi um dos programas de transferência de renda mais efetivos que já existiram no país, né? Apesar de muita gente julgar as problemáticas do programa, que não é um programa que está livre de erros também, né, de críticas, mas eu achava sempre muito interessante quando se exibia aquela situação do tipo, porque o Bolsa Família, porque a pessoa começa a ganhar e ninguém quer trabalhar, e eu penso que R$85 mais acúmulos, né, na época que eu fiz esse levantamento, não dava para viver. Atualmente não dá mesmo, né. E é interessante ainda que o Bolsa Família pedia aí contrapartidas, né, por parte dos beneficiários, como as crianças na escola, vacinação em dia, então uma série de questões nesse sentido. Uma outra ação bastante interessante também com relação ao Bolsa Família, né, pensando em contrapartidas, seriam justamente, então, a vacinação em dia de crianças até 7 anos, medidas de peso e altura do desenvolvimento infantil para verificar o crescimento, a obrigatoriedade pré-natal para gestantes, tornando um programa bastante amplo, né, que englobava vários aspectos da saúde. Tínhamos problemas. Primeiro, dificuldade da verificação dos dados em saúde. Né? Como que a gente faria esse acompanhamento de forma adequada? A gente sabe que isso sempre foi um grande problema. Segundo, os conflitos entre ausência e falta de acesso. Então, as pessoas não procuram porque não têm, ou elas não procuram simplesmente porque elas não conseguem acessar. E surge a importância, talvez, do programa Saúde na Família como mecanismo, né? O desenvolvimento efetivo das UBS, desse contato mais próximo do profissional da saúde com as populações. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado justamente porque a gente precisa pensar nisso tudo que a gente estava discutindo aqui a respeito de onde está o interesse. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, que nos estados onde foram implantados programas como o Bolsa Família, agora falando especificamente do Mais Médicos, né, a gente tem um aumento de participação da população nos programas de saúde. Então, por exemplo, onde o Mais Médicos começou a atingir, né, 33% mais consultas mensais, 32% mais atendimentos domiciliares. Então, a gente vê que existe realmente uma carência, né? Então, quando a gente pensa no Mais Médicos, é interessante a gente comparar dois mapas. Esse mapa mostrava os municípios no Brasil com mais médicos ativos, e o verdinho mais claro é menos médicos, né, no programa. O verdinho mais escuro, mais médicos. Então, a gente tem regiões específicas onde o Mais Médicos acontece de maneira mais intensa. Agora, é legal comparar com o tamanho da população beneficiada. Então, vejam que a gente tem poucos profissionais em algumas áreas, né, mas a população atingida é muito grande, que antes não tinha acesso para essas situações, né? Principalmente em áreas negligenciadas. Infelizmente, o programa foi descontinuado e muita coisa mudou desde então. Aqui em Alagoas é bem interessante que a gente tinha muitas desistências dos Mais Médicos, né? E aí o Luiz está falando, não para um médico no posto de saúde. Justamente porque o mercado particular paga muito melhor, né?
Então, os médicos não querem mais estar nesses processos em geral, justamente porque, não os médicos em geral, né, gente, assim, vários médicos, mas é difícil de ter esse atendimento. E a gente precisa pensar que existem outras questões que estão acima de todas essas ações, que são projetos que a gente nem imagina como funcionam, né? Então, para amarrar tudo isso, eu não sei se vocês já leram sobre isso também, mas alguns pesquisadores dizem que a gente vive uma infodemia, além da pandemia, né? Que é uma pandemia da desinformação. E nos últimos levantamentos, por exemplo, uma ONG diz que o governo é a principal fonte de desinformação sobre a Covid. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Quando um governo desinforma a sua população sobre o que ela está vivendo, é muito complicado, né? Mas, professor, eu ouvi falar que o Brasil tinha uma política de transparência e tinha um ranking e perdeu, saiu desse ranking. E aí eu vejo que como um país onde se camufla muito, tem um problema muito grave aí. Essa falta de transparência tem todas as provas para que se tire um governo desse do poder, mas não se tira, não se mobiliza, não vai para frente. Eu acho assim, falar que não há mobilização agora é um pouco arriscado, porque tem existido grandes mobilizações, né? Então, desde maio, tem havido grandes mobilizações sociais, inclusive, que estão prejudicadas pelo momento que a gente está vivendo, né? Mas é preciso que a gente cuide também, gente, porque senão a gente cai só no discurso do insatisfeito. Então, tudo está muito ruim e a gente só consegue criticar o que está ruim, mas não consegue se mover efetivamente para fazer algo, né? Não que seja o caso aqui, mas só trazendo isso para o centro, porque isso também vai fazer parte da nossa saúde, né? A gente precisa pensar nisso. A cobrança tem que existir de quem você votou para pressionar. Mas o que eu estou vendo é que existe a cobrança, existe tudo isso, mas não está indo para frente, sabe? Eu não estou vendo uma real mudança, um real interesse. Porque parece, se pegar na história, os outros dois caíram por simples interesse deles, porque era conveniente tirar os outros dois. Então, a minha visão é que a democracia nunca existiu, sabe? É só quando interessa ao centro que se cai o presidente que se tire, não a real democracia. Eu fico um pouco de mãos e pés atados aqui nesse momento, Zé, porque eu não acho que funcione muito bem assim, mas eu também não acho que eu deva explorar o que eu acho nesse momento da aula, né? Isso aí talvez seria assunto para uma mesa de boteco com uma cerveja bem gelada. Vamos fazer uma live, professor, para a gente debater isso. Faz, que é sempre bom. Tirar da gravação e mete pau. Então, o que eu queria que a gente levasse dessa aula, na verdade, gente? De que as mudanças efetivas nos graus de saúde vão acontecer com as mudanças efetivas nos graus sociais, né? Não adianta a gente pensar em 1000 medicamentos novos, 1000 práticas integrativas de saúde, se a gente não pensa na organização da sociedade em que a gente vive, tá? Então, a ideia nossa é mais fechar esse contexto, porque a partir de semana que vem a gente vai ver umas iniciativas, né, mais pontuais sobre o programa Saúde na Escola, descrever um pouquinho disso, e depois pensar em projetos, tá? Sobre esse contexto, né, querem fazer mais alguma colocação? Tem alguma dúvida? Fazer alguma consideração? Eu não. Heloísa é a mulher do eu não. Então, tranquilo, pessoal. Então, vou parar a gravação. Assim que ela estiver disponível, eu compartilho com vocês lá no AVA.